último jogo, o jogo que deixa o Corinthians, onde está a Lívia agora, uma situação Mas eliminado. complicada, né? Praticamente eliminado na primeira fase, né, Fabiola? Praticamente, né? Claro que matematicamente a gente não pode falar isso ainda, mas Corinthians dificilmente passará para a fase de mata-mata do Paulista, se acontecer essa fase mata-mata do Paulista, porque a previsão é que a situação toda seja regularizada em São Paulo em 5 meses, ou seja, em agosto nós voltaremos às nossas atividades normalmente, se Deus quiser, né? E aí não teremos, obviamente, mais campeonato regional. Então isso é uma decisão mais para frente, como você disse, Barreto. Hoje tivemos o primeiro caso de morte em São Paulo, um senhor de 62 anos. Então é o momento de a gente se cuidar e cuidar dos outros. Depois falaremos das esferas esportivas. Mas falando da despedida do Campeonato Paulista, que foi o derby campineiro, ontem, né? O Guarani venceu de virada a Ponte Preta por 3-2, num jogo incrível pro Bugrino, mas tristíssimo pro torcedor da Macaca. O Guarani não vencia a Ponte Preta há 8 anos e agora conseguiu essa virada aí histórica dentro do Brinco de Ouro, claro, com portões fechados, uma determinação da Secretaria de Saúde de Campinas, já estava decidido isso, e a Ponte sai na frente, né? A Ponte faz 2-0 no primeiro tempo, depois que o técnico Carpini do Guarani, o treinador Thiago Carpini do Guarani, fez muitas modificações no time do Guarani para essa partida, nesse clássico. Então, não funcionaram essas modificações, a Ponte conseguiu parar o Guarani, né, arriscando no contra-ataque principalmente, e conseguiu fazer 2-0, o último gol do primeiro tempo do Roger, aos 46 minutos aí do primeiro tempo. E aí vai para o intervalo numa situação muito confortável. Porém, o Guarani volta totalmente modificado, né? O Carpini voltou atrás em algumas decisões erradas dele no início do jogo, na escalação. E aí o Guarani domina a Ponte Preta no segundo tempo e consegue a virada por 3-2 no final do jogo. Infelizmente, a gente acaba acompanhando uma briga generalizada que começa com o Roger, atacante da Ponte Preta, e o goleiro Jefferson do Guarani. Quando o goleiro Jefferson dá um chapéu no Roger, ele não gosta e vai tirar satisfação, enfim. Então tivemos confusão com a torcida do Bugre, do lado de fora do estádio, que tenta invadir o Brinco de Ouro quando está 2-0 para a Ponte, no intervalo do jogo. E depois, lamentavelmente, uma confusão ainda dentro do gramado, no finalzinho do jogo. E assim nos despedimos, por enquanto, do Campeonato Paulista com essas notícias. Coisa de quinta série, né? O goleiro que dá o chapéu no atacante, isso inicia uma briga. É inacreditável. Em relação a essa confusão que a Fabiola falou, no sábado já houve registro de confronto entre torcedores de Guarani e Ponte Preta. Precisou ter totalmente longe do estádio, mas já houve, a gente está vendo o lance aí que a Fabiola falou, o Roger vai lá tomar satisfação, indeprimente, mas já houve um confronto no sábado, o jogo foi na segunda, ontem, no sábado já houve um confronto de torcidas, onde precisou haver uma intervenção da Polícia Militar em Campinas. Olha a despedida do Campeonato Paulista, né? Essas serão as últimas imagens do Campeonato Paulista durante um bom tempo. Até que a bola volte a rolar, se é que vai voltar, como já disse aí a Fabiola. E eu fico com a definição do Pedro, uma coisa muito quinta série reagir a aquele lençol ali que o goleiro deu. No lance estava parado pelo jeito, né? Porque eu acho que o Roger estava impedido. Enfim, besteira total, sabe? Uma vergonha que os times protagonizem isso. E o Roger é um cara que não transparece, né? Em esse tipo de... Não, ele é super tranquilo, né? Inclusive a gente lida com ele às vezes em jogos, ele é um cara equilibradíssimo. Aí o segurança da Ponte tem que agarrar o Roger no momento de epidemia, de pandemia, e levá-lo para o vestiário. Ele carrega como se fosse uma criança, né? Parece uma criança quinta série, né? Jogador de futebol às vezes fica bravo com a gente por causa desse tipo de cobrança, né? O que diz que a gente não sabe a pressão que tem lá dentro, né? Cada um sabe a pressão que tem na sua própria vida, né? Cada um tem seus níveis de pressão, tem que lidar com... eu não costumo valorizar muito a pressão de estar no ar ao vivo, porque é para isso que eu ganho, é para isso que eu fui treinado, enfim. E eles também foram treinados para estar em campo. É ridículo falar em quando eu penso, por exemplo, na pressão de um cirurgião que vai
interferir ali no cérebro, no coração de uma pessoa, essa é uma pessoa que está passando por uma pressão verdadeira, né? As nossas aqui são diferentes e cada um lida do seu jeito. E não tem uma pressão, mais pressão do que a outra, né? Enfim, cada um tem uma pessoa diferente da outra, por isso que eu só estou dizendo que eu procuro respeitar o que o jogador passa dentro do campo. Mas isso não pode ser aval para qualquer barbaridade como pode, isso. É porque assim, também parece que às vezes quando faz isso, quando fala da pressão, do não sei o quê, da cobrança, o jogador está se livrando de uma responsabilidade. E o jogador de futebol, como figura pública, ele tem uma responsabilidade pública. Total. Ontem não tinha torcedor no estádio, mas parece que a gente viu isso no Grenal também. No Grenal eu falei isso. Parece que você vai provocando uma escalada de macheza. Porque você precisa mostrar para todo mundo que você é macho e que você não pode tolerar aquele tipo de provocação, né? E aí, no Grenal, por exemplo, era uma discussão entre dois jogadores que virou uma explosão porque outros dois jogadores entraram. E um começou a peitar o outro, jogadores que não estavam na confusão. Que vai além do mau exemplo, enfim, do torcedor, o cara tá carregando ali um escudo da instituição. O Roger tá carregando ali o escudo da Ponte Preta, entendeu? E o Jefferson foi muito bem, né? O goleiro do Bugre, porque ele o tempo todo ele se esquiva, ele não quer confusão. A gente tem que também falar aqui de quem soube se comportar, que não é o caso aí, né? O goleiro Ivan da Ponte Preta também, goleiro de seleção brasileira, ele foi, durante a transmissão, isso é até citado, que ele fica totalmente a par da confusão. A confusão acontecendo de um lado e ele tá do outro. No final ele até fala em relação a isso. A gente perdeu no campo, não tem que questionar, não tem que brigar para resolver uma questão que foi do campo. E aí começa a escalonar, né? Vai entrando gente, tem várias pessoas ali em situação de que aí entra a comissão técnica. Que não eram jogadores. Exatamente. Né? Aí generaliza. Aí do lado de fora... Esse aí é o lado de fora. O Guarani gesticulando muito, que não tem menor físico de jogador de futebol e não estava também uniformizado como jogador. Mas enfim, você percebe que... Agora, do lado de fora, aí nós estamos falando de outra coisa, né? De outra insensatez. De outra insensatez e que está tomando proporções cada vez mais perigosas, infiltração de crime organizado em torcidas. Não estou aqui apontando especificamente para uma torcida da Ponte Preta ou para uma torcida do Guarani, é uma situação geral que acontece no futebol brasileiro, que no futebol paulista está sendo investigada pela polícia, né? A ligação de torcidas organizadas com facções do crime organizado. Então, assim, eu só acho que o jogador tinha que pensar, mesmo no momento mais difícil, de cabeça mais quente, em que o código de ética deles é violado, né? Porque os jogadores têm um código de ética próprio. Esse, por exemplo, que não permite levar chapéu, o que para nós parece coisa da quinta série, mas para eles é uma coisa seríssima. Então a gente procura respeitar essas diferenças também de cada profissão tem lá seu código de ética, seus limites e tal. Mas eu acho que precisa pensar na relação entre uma coisa e outra. No que você está incentivando, em que mensagem você está passando, sabe? Se você já tem uma situação como essa, é que ontem não tinha a torcida dentro do estádio. Mas a gente vê ali, né? É só levantar a câmera um pouquinho que você vê que do outro lado do muro já tem gente pronta para um conflito. E volta a reforçar, numa situação que já tinha tido um conflito no sábado entre as duas torcidas. Aquela situação ali do lado de fora, até comparando, assim, é muito parecido com o que aconteceu lá na França no jogo do PSG, depois da classificação do PSG em cima do Borussia Dortmund, que rendeu várias imagens, lindas imagens, os jogadores foram à sacada do estádio, cumprimentar a torcida que estava do lado de fora, que não pôde entrar. Ontem, assim, pareceu que a torcida do Guarani foi lá para fazer mais ou menos a mesma coisa, e aí com o time sofrendo de 2-0, tentaram entrar para, enfim, uma insensatez total. E a Fabiola até citou, né, no momento de pandemia, pessoas se agarrando. No futebol tem coisas que você não vai conseguir. O próprio fato de ter um jogo já adentra o limite da insensatez. Quando você tem o jogo, as pessoas vão se tocar. E falando em responsabilidade, aí é para os cartolas, né? Que é essa questão. Se você faz um jogo, você tem que considerar que vai ter gente, gente insensata, para usar a palavra que a gente adotou aqui, que vai para a porta do estádio, além dos que estão envolvidos no jogo, que precisam
tá lá porque trabalham, e os próprios jogadores, vai ter gente que vai se mobilizar para ir, vai ter gente que vai se juntar em bar para ver na televisão, e não é para fazer isso nesse momento. E além disso... Porque nós estamos em guerra. Além disso, se você mantém um jogo de futebol, você parte da premissa que pelo menos vão ter 22 pessoas ali em campo se tocando. Sim. Além disso, se você for levar para dentro do vestiário, vão ter pelo menos ali 30 pessoas confinadas durante um certo tempo num espaço fechado. Sem contar a viagem de ônibus, enfim, é irresponsabilidade. É justamente o que o Marco Reis está dizendo aqui. As pessoas parecem esquecer que para manter as atividades em clubes, estádios, etc., são necessárias várias pessoas. Mesmo com portões fechados, quantas pessoas são utilizadas, incluindo reportagem para a realização de uma partida? Eu citei esse número de 300 aqui, que foi trazido, acho que ontem, pelo Diogo Olivier. Né? Mas você vai pensar, né, em stewards, policiais, profissionais de imprensa, equipe de arbitragem, delegados, motoristas, a moça da limpeza, enfim, uma série de coisas. O Campeonato Carioca tem o VAR também, não tem? Campeonato Carioca. Só em clássico, né? Só nos clássicos. Né? Se for um clássico do Campeonato Carioca, como Sim. teve nesse fim de semana, com portões fechados, Vasco e Fluminense, pode acrescentar nessa conta aí as equipes do VAR, né? E o Júlio dizendo que enquanto o mundo vive uma pandemia, tem gente brigando por causa de futebol. Não para tudo no mundo por causa da pandemia, né? Mas que realmente fica ainda mais ridículo. Fica muito ridículo. Né? O ridículo fica exposto, né? E o Daniel diz que os dirigentes que querem os campeonatos sem torcida, isso só mostra que eles não veem os torcedores como o produto principal dos clubes. Faz sentido também, né? O Paulo Autori usou uma expressão muito bonita outro dia, que o futebol deixa mais claro nesses momentos que ele tem dois personagens principais. O jogador dentro de campo e o torcedor na arquibancada. Um jogo de futebol, né? Tem esses dois protagonistas. Um amigo jornalista também, Felipe Rocha, do Jornal Lance, diz que no Maracanã, no jogo entre Vasco e Fluminense, cerca de 331 pessoas para a realização do clássico. Esse é o número, então. O Barreto. Oi, Fabiola. O Felipe Melo, ele deu uma entrevista, aliás, bem legal, assim, pro podcast do Palmeiras, né, do Globoesporte.com, que o Felipe Melo é um cara que a gente vem elogiando aqui, né, o comportamento dele tem melhorado a cada dia, mas de vez em quando ele escorrega um pouquinho nas palavras, e ele disse que dentro de campo não tem cristão. O que ele quer dizer com isso? Nada a ver com religião, mas ele quer dizer que não tem santo dentro de campo e que qualquer atitude ali deve ser relevada ou exatamente baseado nessa pressão aí, né? Tem que ser levada em consideração essa pressão que você disse. Eu, claro, discordo radicalmente do Felipe Melo, apesar de nunca ter jogado profissionalmente futebol. E acho até que ele deve repensar isso como um ídolo, né? É um ídolo que vem dar um discurso desse que dentro de campo não tem cristão. Acho que ele foi infeliz dessa frase dele aí, porque o que é dentro de campo é também